Educação à distância, mudando realidades. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao programa Zona de Conexão, uma ação da pós-graduação em Gestão e Educação à Distância, do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, do DEPESP e do DEPEX, do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela e juntinhos estamos no segundo episódio da segunda temporada. Nesse episódio, um tema fantástico, com uma pessoa empoderada. Então, se preparem. Acessem o chat, façam a pergunta, nós vamos respondendo aqui ao longo do programa. Não deixe de participar. Além disso, todos os materiais, aí, as principais publicações deste assunto estão na descrição do vídeo. Então, você pode acessar, consultar e entrar em contato com a nossa convidada especial. Comigo aqui está Samuel. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, pessoa. Saudações, pessoas. Então, como a Anabela falou, a gente tem a honra de, no nosso segundo episódio da nossa segunda temporada, ter uma convidada muito especial e empoderada e pesquisadora numa temática muito importante para a gente comentar aqui. A gente vai deixar para ela apresentar a pesquisa dela já, mas a nossa convidada de hoje é a professora Ilma Rodrigues de Souza Fausto. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências, Tecnologias e Inclusão. Ela é mestre também, pesquisadora da área de inclusão, e a gente vai comentar um pouquinho sobre as pesquisas dela, principalmente a pesquisa aí de tese do doutorado dela. Para conversar com a gente, então, sobre implementação e aplicação das tecnologias educacionais e robótica para as etnias indígenas em Rondônia, está aqui Ilma Fausto. Seja bem-vinda, pessoa! Olá a todos, é uma honra para mim participar do Zona de Conexão, no segundo episódio, na segunda temporada, com vocês, Anabela e Samuel. É uma honra para a gente que é pesquisador, e eu sou pesquisadora há 17 anos, poder falar sobre a nossa pesquisa, falar do PGCETIM, da Universidade Federal Fluminense, no qual eu sou aluna, e é uma honra para mim ter meus professores orientadores, Fabiana Rodrigues Leta e Ruth Maria Mariane Braz, para fazer esse processo de orientação. Então, eu me sinto muito honrada mesmo estar aqui com vocês. Sem mais delongas, vamos começar com as perguntas, não é verdade? Olha, Samuel, eu estava lendo o material da Ilma e aí eu fiquei assim, na dissertação de mestrado, ela discutiu bastante sobre inclusão e ela teve como ancoragem teórica um nome importantíssimo na literatura, que é o Sasaki. E aí agora ela vem para discutir robótica como um processo de inclusão, aí numa leitura ampla do processo de inclusão para as etnias indígenas. Pessoal, como é que você transitou aí da inclusão, da acessibilidade lá no Sasaki para agora, e qual a ancoragem teórica do seu doutoramento agora, da sua pesquisa? Então, Sasaki, ele usa, um tema que foi usado pela Disability Studies, nos Estados Unidos, que é um lema: nada sobre nós sem nós. Então, quando você vai falar sobre um tipo, uma especificidade ou um tipo de deficiência, você tem que trazer a pessoa com deficiência para falar sobre isso. Isso é inclusão, Então, você não exclui ninguém. Então, trabalho de mestrado, a dissertação de mestrado, ela falava sobre isso, ela falou do AVA inclusivo e ela falou da produção de documentos com acessibilidade. Então, a gente tem a necessidade de incluir as pessoas digitalmente. Durante esse processo, durante essa transição da inclusão, da inclusão digital, nós entramos na pandemia. E nesse processo do acesso à pandemia, a gente começou a estudar sobre a nova BNCC, sobre a aplicação da BNCC. Depois nós tivemos ali o anexo da SBC dentro desse processo.
nesse anexo da SBC, a gente teve essa proposta, a gente começou a trabalhar a proposta do anexo, pensando assim, como seria aplicado o desenvolvimento do pensamento computacional, pensamento crítico, a robótica educacional dentro de salas de aula. Como nós poderíamos aplicar isso? E essa inquietação me levou a criar um projeto pedagógico de formação inicial e continuada em computação, tecnologias e robótica educacional para a educação básica. Nessa perspectiva, a primeira turma foi só de professores que estavam localizados na cidade, em todo o Brasil. Nós tivemos adesão de 27 unidades da federação. E aí, nós havíamos divulgado também para a OIP, que é a organização, né, de professores da região de Rondônia. E aí nós não tivemos a matrícula, né, a inscrição desse público. E aí nós fomos conversar com o responsável, e aí o responsável disse que não tinha conseguido fazer adesão por questões de conhecimento, por questões de a inscrição, para eles era um processo um pouco mais complicado. E aí a gente foi estudar esse processo e fizemos uma reformulação do PPC. Para quê? Para que a gente pudesse deixar esse curso próximo da realidade do indígena. Então, a gente precisava incluir ele sem excluir o professor da cidade. Então, nós trabalhamos dentro de uma abordagem da matética, que nós chamamos perspectiva da matética. Então, nós trabalhamos dentro dessa perspectiva para trazer esse aluno, esse novo aluno, ou esse perfil de aluno para dentro do nosso curso. É isso. Uau! Que legal e que importante é essa pesquisa, que importante é fantástico, né? Você ter uma discussão dessa aqui em Rondônia, né? Aqui no coração da Amazônia, como a gente costuma chamar, falando sobre educação à distância, falando sobre robótica, sobre tecnologia e sobre a compreensão aberta aí do que é inclusão, né? Do que é acessibilidade. A pesquisa fazendo diferença na sociedade. Primeiramente, parabéns aí, Ilma, pela iniciativa. E aí eu gostaria de saber um pouquinho aí em relação à sua pesquisa, os caminhos metodológicos escolhidos aí por ti para chegar nos caminhos que você tem percorrido, quais foram? Porque todo pesquisador, ou quando a gente escuta uma pesquisa e fala, nossa, que legal, queria saber o que esse pesquisador tem feito, além do levantamento da ancoragem teórica, mas também da parte, o procedimento que você tem utilizado. Conta pra gente um pouquinho. Então, nós precisávamos fazer essa adequação. Aí, quando a gente fala dos princípios matéticos, porque assim, o que é matética? Né? Porque essa palavra matética, então, vamos conceituar primeiro a didática, né? Porque a gente vai ter que se remeter à didática, onde o princípio é o professor ensinando, né? Então, o princípio da didática, o professor, ele vai ensinar o aluno. O princípio da matética, ela está relacionada à proposição, né, de princípios que são discutidos dentro do paradigma o aluno aprende, né? Então, os 10 são significado pessoal. O conteúdo tem que ter um significado pessoal. E o nosso público era um público diferenciado. Então, a gente tinha que trazer a cultura para dentro desse trabalho, para dentro desse processo, para dentro desse curso. A gente tinha que trazer diversão, utilidade, interação, prioridade, uma meta-aprendizagem, ou seja, trazer a aprendizagem significativa proposta por Ausubel, por Shaw, onde tem a ação, reflexão. A gente tinha que trazer conexionismo, comunicação, construcionismo e aprendizagem sem ensino. A gente tinha que buscar o que esse aluno sabia dentro da perspectiva que ele tinha, que ele tem, né, porque o curso continua, dentro das aldeias, e o professor também dentro da cidade. O que o senhor tem em sala de aula, professor? Olha, eu não tenho internet em sala de aula. Muito bem, vamos trabalhar com tecnologia desplugada. Eu tenho internet dentro de sala de aula, então vamos trabalhar com a tecnologia plugada. Eu preciso, dentro da minha necessidade aqui da aldeia, eu preciso construir tal situação. Então, vamos trabalhar e pensar nessa situação. Então, a gente trouxe a perspectiva da biomimética também. O que é a biomimética? A gente se respaldou dentro das questões de fazer uma analogia, que o professor pudesse construir algo embasado na natureza. Então, a gente estava com esse professor que estava lá na aldeia e professores da cidade.
Então, a biomimética era um conceito importante para eles. Então, a gente falou, olha, professor, sabe quando você usa um bico de pato? Olha, professor, quando o senhor usa, por exemplo, uma almofada que infla sozinha, o conceito é da biomimética, é o conceito de um peixe. Quando o senhor traz uma realidade, você contextualiza a realidade para aquele aluno, você traz para ele um conforto. Você traz para ele o conhecimento que ele tem da aldeia, ou o conhecimento que ele tem de sala de aula, se é o professor da cidade, para a realidade do projeto. Então, a gente trouxe para esse professor, por exemplo, vou citar um caso, a gente trabalhou muito o Minecraft dentro dessas ações, né, de introdução à robótica, a gente falou do Minecraft. E aí, uma pergunta de todos os professores era, mas como é que eu vou contextualizar? E eu disse, não, vamos trabalhar com uma cidade sustentável. Quem conhece Minecraft sabe o que eu estou falando. E aí o indígena me disse, o professor indígena falou, nossa, Ilma, mas eu não vejo aldeia aqui. Por que eu não tenho aldeia aqui dentro desse Minecraft? Por que tem essa cidade aqui? Esse mundo, né? Eles falam mundo, né, no Minecraft. Isso. Por que eu não tenho aldeia aqui no mundo? Por quê? Aí nossa, então vamos construir. Então a gente precisa construir a aldeia. Por quê? Porque a matética, ela diz isso. Vocês juntos pensaram em construir elementos da aldeia no Minecraft, né? O termo utilizado, eles usam mundo. Então vocês fizeram uma aldeia dentro do Minecraft? Isso, o processo de construção foi para a identidade, né? A gente precisava trazer a cultura, não só do professor que morava na aldeia, mas do professor também que estava na cidade. Mas ele contextualizou o mundo dele. Então, a gente tinha já visitas, né, nas aldeias, então a gente já tinha tirado fotos também, então a gente ajudou no processo. Olha, a gente pode construir assim, assim, assim. E o IFRO, ele tem um vínculo, né, com a Microsoft, a gente não está fazendo divulgação de empresa, mas a gente está falando da importância de fazer alianças, né, com empresas que podem trazer para a gente uma abordagem educacional como é o Minecraft. E a gente precisava trazer esse pensamento crítico para dentro da sala de aula. Então, a gente só trabalhou com softwares gratuitos, apesar da empresa ser uma empresa paga, mas essa abertura a gente teve. Então, a gente trouxe essa realidade e também nós tivemos o óculos de imersão, a gente trabalhou com óculos de imersão, e no óculos de imersão a gente achou que, vamos mostrar o espaço, a gente vai impressioná-los com o espaço. Quando a gente mostrou o espaço no óculos de imersão, eles falaram, cadê a aldeia? Então a gente falou, nossa, cadê a aldeia? É verdade. O espaço não era nada, porque pode ser que o espaço impressionou um ou outro, mas a maioria falou, e a aldeia? A gente levou eles para o Lab, o IF Maker, né? E aí mostramos para eles a impressora 3D. Vamos imprimir um tucano na escolha deles. Eles escolheram um tucano. Aí a gente estava imprimindo um tucano e eles falaram assim, nossa, mas o que tem que a gente pode imprimir da aldeia? A gente pode imprimir a aldeia também? Então, tudo o que eles falavam se remetia à realidade, dentro do contexto, dentro da abordagem. Então, isso é matética, é você trazer o conhecimento dele para dentro da realidade da robótica. Fica muito mais fácil ensinar robótica, fica mais fácil você desenvolver o pensamento crítico. O pensamento computacional, ele diz, você tem que ter um padrão, você tem que ter um algoritmo, você tem que abstrair. Como é que eu vou ensinar alguém a abstrair se eu não colocar dentro da realidade? Então, assim, eu preciso me colocar dentro da realidade do meu aluno para ensinar ele a abstrair um objeto. Eu dou uma situação, um problema, e eu preciso tirar daquilo que eu preciso resolver. Então, é importante o que a BNCC fez, né, dentro dessa abordagem de desenvolvimento do pensamento computacional, mas é importante também você pensar em como você vai ensinar um professor. Como que eu vou fazer essa aplicação? E aí a gente se deparou com essas ações. Então, olha, vamos fazer esse trabalho, vamos colocar dentro desse público uma forma definida de apoio tecnológico, vamos desenvolver essas habilidades computacionais de acordo com a realidade de cada um. Porque a maioria das pessoas que fazem o curso com a gente estão no celular. Então, a gente precisava trabalhar essa questão do celular, verificar se o sistema que a gente estava trabalhando modulava bem com o celular, porque isso é importante também nas nossas ações.
e trazer essas questões. Por exemplo, nós tivemos aí a implementação do STEAM, nós temos o STEAM dentro das disciplinas de robótica, e o STEAM... Mas muita calma, muita calma. Agora, bom, a gente já viu aí acessibilidade, inclusão, matética, como é o termo? A gente tem que aprender uns nomes mais complexos. E aí agora, STEAM. STEAM já é um termo assim até um tanto conhecido, mas de repente não é por todos que estão aqui acompanhando o Zona de Conexão. Então, explica pra gente. Eu tenho 2 perguntas. Aliás, eu tenho muitas perguntas. Mas vamos por partes. Explana pra gente, Ilma, o que é o STEAM. E depois, na sequência, eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais sobre esse público que tem aí a parcela de professores que são da cidade e parcela dos professores que são das aldeias. Então, quem são esses professores? Onde eles estão? Como que eles participam do curso? Você começou a explorar falando que precisa utilizar, inclusive, o celular, que é a aprendizagem móvel, segundo a Unesco. A Unesco tem até um guia sobre aprendizagem móvel. Então, ela está bem, olha, ela está bem atualizada, hein, gente? Acompanha, cola nessa pessoa que é importante. E também a respeito da duração dessa formação que você está realizando. Há quanto tempo vocês já estão realizando? Quanto tempo ainda vocês têm de percurso formativo? Lembrando que aqui, quando a Ilma fala sobre BNCC, ela está falando sobre a Base Nacional Comum Curricular, que são os currículos básicos organizados para a educação nacional. E nesse documento, o governo federal trabalha um 5º eixo, que é o eixo da tecnologia. E esse 5º eixo é levado para o currículo de formação dos professores, que tem a BNCC de formação dos professores. A BNC de formação dos professores, que também aborda a formação para a tecnologia. Então, segue reto toda a vida e continua a explorar o tema aí com a gente. Beleza. Vamos lá, o que é STEAM? A gente iniciou o primeiro curso, porque esse curso está na 2ª edição. Na primeira edição, a gente estava trabalhando com STEAM. A gente teve uma atualização desse PPC, como eu disse no início, e foi acrescentada a palavra H no final. Então, antes, STEAM quer dizer ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Mas a palavra humanidades, a gente viu um artigo que incluía a palavra humanidades, e humanidades é o quê? É a saúde, é a cultura, é tudo que está envolvido dentro da comunidade. Então, a gente achou próprio estudar o termo humanidades para trazer dentro do PPC, para fazer esse estudo. E nós tivemos também a aprovação, né, da Lei 14.533, no dia 11 de janeiro de 2023, que foi a Política Nacional de Educação Digital. Então, a política, ela apoia a formação de professores para o uso da tecnologia. Então, ela trouxe esse apoio, nós inserimos essa lei também no nosso PPC para poder trazer esse conteúdo mais atualizado para esse professor. Para citar a nossa abordagem, nós trouxemos Meyer, nós trazemos o MEC, que trouxe a BNCC em 2019, nós falamos do artigo 206 da Constituição Federal. Então, nós envolvemos a área da computação da SBC, da Sociedade Brasileira da Computação, para ver o que estava escrito nesse anexo, para que a gente pudesse trazer para o professor o que tinha de mais atualizado, de mais atual nessa perspectiva. E a matética, ela não é nova, tá, gente? A matética, ela surgiu junto com a didática. Mas Papert fala de matética no livro dele, que fala sobre computação e crianças. Então, Papert atualizou o termo da matética como inclusivo. Ele disse que a matética tem uma abordagem inclusiva, e foi por isso que eu cheguei em matética. O curso, ele tem 6 meses de duração. Então, nós estamos hoje na 5ª disciplina do curso, né, na 2ª turma, que é a STEAM. Então, nós estamos com o professor Dr. Ariângelo, né, da UEPG,
e ele está trabalhando com a gente nesse curso e faz a abordagem da STEAM-H e faz a abordagem da computação dentro de uma linguagem acessível. Ou seja, a gente não usa termos técnicos, apesar deles se primeiro. A gente usa termos mais tranquilos, termos que a gente consegue conversar e fazer com que o aluno... Um exemplo aí desses termos, porque a área de robótica, a área de computação, realmente tem terminologias muito técnicas, né? Inclusive terminologias bastante em língua inglesa. Então, dá só um exemplo para a gente se situar. Por exemplo, pensamento computacional. Quando eu falo em pensamento computacional, eu falo, eu trago, por exemplo, Sérgio Crespo para o nosso trabalho. Sérgio Crespo o Sérgio Crespo da UF estuda pensamento computacional. Se eu falo pensamento computacional para um professor, o professor vai falar assim, nossa, eu vou pensar igual ao computador? E não, eu não vou pensar igual ao computador, isso está no nosso PPC. A gente vai desenvolver uma forma mais rápida de resolver problemas. Então, pensamento crítico, quando você fala pensamento crítico e pensamento criativo, você joga um problema e fala, como é que você vai resolver isso? Porque nós temos que resolver problemas no dia a dia. Então, você ouve, por exemplo, quando você pergunta para uma liderança indígena, ou pergunta para um professor em sala de aula, como que você resolve a falta de internet em sala de aula? Aí ele traz para a gente uma resolução muito rápida. Eu trabalho com papelão. Beleza, então eu vou ensinar você a programar em blocos. Eu vou ensinar pensamento computacional em blocos, de forma desplugada. E aí eu começo a falar, mas o que é programação em blocos? Aí eu começo a montar os blocos para ele no papelão, que isso é Scratch, né? Então eu vou montar para ele e vou falar assim, olha, aqui, quando você monta esse algoritmo, você está desenvolvendo seu pensamento computacional, pensando de forma mais rápida e resolvendo de forma mais rápida. Então, você tira aquele conceito assustador computacional e você traz para um pensamento crítico, você vai trazer para um pensamento criativo, você traz para uma abordagem onde você estimula essa análise de informações, essa abordagem multidisciplinar, e você leva em consideração as perspectivas de cada professor em sua sala de aula. Então, é muito interessante. E uma coisa importante também é dizer que esse curso não tem atividades avaliativas. As disciplinas têm uma atividade de projeto no final do curso, onde o professor faz a aplicação de um projeto de uma abordagem de uma disciplina que ele aprendeu. Ele pode juntar todas as disciplinas ou aplicar, por exemplo, STEAM-H dentro da sala de aula. Nós trabalhamos com mural, nós trabalhamos com fóruns, onde nós fazemos as perguntas para os alunos e observamos como ele vai responder. Então, assim, nossa, ele está aprendendo. Isso é matética. A matética, ela pede que você entenda a realidade desse aluno, que é um professor em sala de aula, que você faça uma análise da escrita para saber se você está atingindo ele. Então, não é uma questão avaliativa. Nós estamos fazendo uma avaliação se a nossa abordagem está chegando no aluno, entendeu? Mas de uma forma muito mais tranquila. Então, esse curso tem um projeto no final do curso, que é construído em conjunto com a mediação, né? O mediador está ali para apoiar os trabalhos, o professor também, e o curso tem essa duração, e assim, a gente tem respostas muito positivas dos nossos alunos, que estão aplicando, e a gente também trouxe os alunos para o metaverso, tá? Então, a gente faz experimentação na ambientação metaverso, para que ele conheça aquilo e saiba que existe. Porque é importante para o professor saber como é que funciona o metaverso. Senão fica só uma coisa assim, nossa, metaverso, você não implementa isso na sua cabeça. E a gente trouxe também esses ambientes para que ele pudesse experimentar. Além dos simuladores, além de todos os aplicativos que a gente vai apresentando para o aluno, a gente também trouxe o metaverso nesse curso. É muito interessante. Muito interessante mesmo, né? Eu tô aqui, eu imagino que o nosso público lá de casa também tá pensando assim, meu Deus, como que eu posso fazer esse curso? Assim, e primeiramente a gente pensar assim, a aproximação, a metodologia utilizada no curso faz com que ele se torne aplicável, né? Um curso que a pessoa
aprende como aplicar e já vai gerando essa transformação na sociedade, que os alunos que são professores acabam aplicando isso posteriormente dentro do curso mesmo. Isso é uma ideia muito importante para a gente pensar. E aí eu imagino assim que a pergunta do nosso público deve ser: será que vai ter outras edições? Será que... Porque eu acho que a Anabela também Eu tá quero aqui. fazer. Quero fazer eu também. Vocês com certeza querem fazer, não é? E aí, pensando assim, ainda está em fase de implementação, né? A turma ainda está em andamento, mas há a projeção assim de ter novas turmas. Como que está esses andamentos? Sim, a gente tem essa perspectiva da nova turma. Ela é importante, esse trabalho com a nova turma, porque a gente já tem expertise de aplicação. Por quê? Quando eu preciso fechar essa informação do STEAM-H. O que a gente aplicou em STEAM-H? STEAM-H é você mostrar que a robótica ela pode se unir à matemática e à língua portuguesa em sala de aula. Eu posso colocar física, matemática e língua portuguesa. Eu posso colocar física, matemática e artes. Então, por exemplo, quando eu vou desenvolver um brinquedo alquimétrico, o que é um brinquedo alquimétrico? É um robô de papelão. E aí eu vou inserir física nesse robô. Esse robô, ele vai andar com elásticozinhos, aqueles elásticos, aquelas liguinhas de dinheiro. Ele vai andar com a pilha de celular. O que ele vai andar como? Então eu começo a pensar na física, eu começo a aplicar matemática quando eu estou recortando aquele papelão, e eu vou na arte quando eu tenho que desenhar um rosto para esse meu robô. Então, assim, a gente está fazendo a aplicação do STEAM-H dentro dessa perspectiva, aonde eu consigo construir alguma coisa para promover a aprendizagem, desenvolver essas habilidades socioemocionais para resolver um problema. Então, o professor, por exemplo, o professor Ariângelo, ele falou do braço robótico. Então, eles tiveram que aprender desenho. Eles tiveram que aprender uma ferramenta de desenho para desenhar um braço robótico. E nós temos vários projetos de braços robóticos dentro do Instituto Federal. Então, a gente vai mostrar como é que funciona isso. Então, trazer o professor que está desenvolvendo e mostrar, olha, isso aqui é um braço robótico. Então, eu não vou deixar de falar também que a professora Anabela ministrou aula no curso para a gente, e ela usou um avatar para aparecer no Meet. E os alunos não sabiam se era uma boneca, ou se o avatar era de verdade, ou se era a Anabela. E eles ficaram bastante curiosos. Então, eles perguntavam: é de verdade, professora? Ela está falando de verdade? Ela é de verdade? Então, é muito interessante, porque ela mostrou para eles uma nova forma de ministrar aula para despertar o interesse do aluno. Então, o aluno ficava olhando para o boneco, para o avatar, e pensando se respondia no tempo e na hora, a boca mexia, era de verdade. Então, a gente trouxe uma nova forma também de trabalhar em sala de aula. Então, isso é muito interessante. Isso traz o aprimoramento contínuo desse professor, da aplicação disso em sala de aula como um protótipo, por exemplo, dentro desse processo de aprendizagem. Você vai promover a criatividade e a colaboração dos alunos automaticamente. Então, a gente tem aí, nós somos campeões, né, da Olimpíada de Robótica, né, mundial. O pessoal, o Brasil, né, foi campeão. Então, hoje eu tive essa notícia e fiquei bastante feliz com o robô construído. Então, a gente venceu as pessoas que estavam sediando o evento. Isso também é um diferencial para a gente. Isso quer dizer que a gente pode investir nessa área, a gente pode discutir isso com o professor sem colocar tecnofobia no jogo, porque o professor, ele tem tecnofobia. Então, a gente tem que tirar ou desmitificar a robótica e falar: não, professor, o senhor é capaz, pode aplicar, o senhor tem condições. Então, isso é importante para a gente. Tava aqui pensando, por mim, a gente passaria horas e horas conversando, assim.
E dá Acho que ia ser a orgulho. temporada inteira, não ia ser só um episódio. Dá orgulho de fazer parte da educação, de termos colegas assim para pensar, que pesquisa. E é nítido o brilho no olhar da Ilma ao falar aqui a paixão por o que ela tem desenvolvido. Então, assim, agradecer por compartilhar. Quero dizer àqueles que estão participando aí, nós temos um formulário de registro da sua participação. É importante que você participe, preencha, e nele lá você tem a oportunidade de dar sugestões para o nosso programa. Então isso é muito importante. Quero agradecer a Ilma, agradecer por toda essa dedicação de tempo aqui e parabenizar mais uma vez, porque assim você tem feito diferença na educação, tem feito diferença na formação de professores, e isso é muito bom e deixa nosso coração quentinho e cheio de orgulho. Obrigada, gente. É muito carinho envolvido. Eu gosto muito da Anabela, gosto muito de você, Samuel. Então é uma amizade e é um respeito também pelo trabalho de vocês, pelo caminhar de vocês ao longo da pesquisa, que é importante para todos nós. A Anabela é uma referência aí para a região amazônica em relação às produções, e eu me sinto muito encantada também de poder ter o seu livro para ler, Samuel, os livros da Anabela, do Rafael. Então é uma abordagem muito interessante para a gente poder contar com pesquisadores tão renomados. Muito obrigada. É uma honra, né, a gente receber a Ilma, que é uma pessoa empoderada, uma voz feminina, falando, pesquisando, como o Samuel comentou, com os olhos brilhantes, perceber que a pesquisa e a pesquisa sobre tecnologia, sobre educação à distância, sobre conhecimento, aqui em Rondônia, aqui na Amazônia, transformando as realidades. Como a nossa logo aqui do Instituto né? EAD Mudando Realidades. E é esse o propósito da nossa instituição, é esse o propósito do nosso programa aqui, de divulgar ciência e conhecimento na educação à distância, por meio da educação à distância, para a educação à distância. Mas não só para a educação à distância, é para a educação como um todo. Então, se você gostou, participe, interaja conosco, leia o material que está disponível aí na descrição desse episódio, acompanhe os outros episódios e, claro, a gente se vê por aí nos nossos próximos encontros. Eu agradeço a participação aqui, a interação comigo do Samuel. E se você ainda não faz parte de um grupo de pesquisa, que tal participar do GPED, hein? Aliás, o Instituto tem vários grupos de pesquisa. A gente vai deixar também na descrição aí um link sobre os grupos de pesquisa que nós temos. Se você tiver curiosidade, apaixone-se por um e venha fazer parte do mundo da ciência, do mundo do conhecimento. Até a próxima. Bonanças! A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Educação à distância, mudando realidades.